Olá, tudo bem? E a reflexão de hoje está em Gênesis capítulo 3, versículo de número 5, que diz: E o inimigo disse para Eva: Deus não quer que você coma do fruto, porque se você comer, serão abertos seus olhos e serei como Deus. Essa proposta do inimigo, ela parece ser boa. Ela apresenta uma melhoria para a vida de Eva, dizendo que os olhos dela seriam abertos e depois em seguida seria como Deus. Duas coisas que atraem o ser humano: curiosidade e querer ser melhor ou igual a Deus. Essa foi a tentação que o próprio Lucifer sofreu, em querer ser igual a Deus, e Deus o lançou fora, porque só existe um Deus e ele não aceita outro além dele. Então o inimigo, ele sabe também que todo ser humano tem a necessidade de querer ser maior e melhor. Então primeiro ele apresenta a curiosidade de querer enxergar, o ser humano querer enxergar mais. Isso já vem no ser humano para que ele aprenda e desenvolva as habilidades através da curiosidade, da dúvida, das perguntas. Mas não para querer fazer contrário ao que Deus disse. O inimigo vem sempre dizendo que Deus falhou em um ponto, ou então está impedindo do indivíduo, do ser humano, de conhecer melhor as coisas. Está botando o ser humano num limite, numa cadeia, numa prisão. Quantas vezes o inimigo vem para você dizer que você está preso, você precisa se libertar, você precisa se liberar. E aí é onde mora o perigo, porque um errinho pode não vir a consequência a curto prazo, logo. Mas os problemas virão inevitavelmente, de acordo à consequência daquele erro. Então a proposta do inimigo é fazer com que nós pensemos isso, de que Deus está omitindo algo para nós, que a gente precisa conhecer o outro lado e para ser igual a ele. Então o inimigo, ele tentou Jesus também, capítulo 4 de Mateus, a pular do pináculo do templo, dizendo que Deus enviaria anjos para o proteger. E realmente isso estava escrito. Jesus disse que não tentaria ao Senhor teu Deus. Querer enxergar além do que você já enxerga é tentar a Deus. Se Deus já te deu a possibilidade, a capacidade de enxergar até esse limite, glorifique a Ele com esse limite que Deus lhe deu. Porque se você quiser ultrapassar esse limite, você pode estar quebrando as regras de Deus e assumindo consequências que poderão vir sobre a sua vida. Eu não estou falando aqui de olhar com binóculo, como Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, olhando os astros, criaram microscópios, macroscópios. Não é disso que eu estou falando, que o homem tem que se utilizar mesmo de mecanismos evolutivos, tecnológicos, para estudar a natureza, mas não querer ser igual a Deus. Quem é o homem para querer ser igual a Deus? Uma estrutura de barro pós-cinza. Mas isso é uma tentação que sempre nos acompanha através das mídias, redes sociais, televisões, através do consumismo, incentivo a comprar muita roupa, a gastar desenfreadamente, a querer ter o carro do ano, sempre o melhor, querer sempre estar no auge. São propostas tentadoras, que a proposta é boa, mas o propósito é mau. Mas Deus trabalha diferente, Ele tem a proposta boa e o propósito bom. Então muito cuidado com as propostas do inimigo. Há um grupo de religiosos, de céticos, que diz que se não fosse o estímulo do inimigo, as pessoas não adquiririam conhecimento. Que o inimigo veio libertar as pessoas da prisão criada por Deus para não conhecer o que havia além daquela limitação. Isso não é verdade. Deus disse: comerás de todas as árvores do conhecimento do jardim livremente. Então Deus deu liberdade ao homem de tudo, total, de evoluir no que quisesse. Somente aquela do conhecimento do bem e do mal. Não precisava conhecer o mal. O mal, é tragédia. É morte, certamente morrereis, disse Deus, e a serpente veio dizer: certamente não morrereis.
Deus não quer que você coma porque além de você não morrer, você vai ficar igual a Ele. Olha quanta proposta. Não morrer, todo mundo quer não morrer. A criogênia está aí para dar vida, ressuscitar até mortos num cubo de nitrogênio. Pessoas que sofreram acidentes, já estão há 20 anos no cubo de nitrogênio, podem ressuscitar segundo a criogenia. São propostas do inimigo. Não morrer, fazer com que você conheça o outro lado, além do limite humano, e ser igual a Deus. 3 propostas. Muita coisa que o inimigo vem apresentar com sapatinho de algodão, mostrando uma propaganda falsa, como um vendedor louco para vender um produto, empurrar em você, e depois, quando você começa a usar, que você vê a consequência. É um produto pirateado. A proposta do inimigo vem em formato de um produto pirateado, por um vendedor com uma boa copyright, com uma boa copy de mentiras, muita falácia, muita narrativa de convencimento, persuasão. E se a pessoa for frágil como Eva estava, pois ela não era a primeira pessoa a ter ouvido diretamente de Deus, e sim foi Adão, então o inimigo investiu na fragilidade de Eva, pois Eva só tinha recebido a mensagem de Adão e não diretamente de Deus. Então ele sabe os alvos, as pessoas que não procuram diretamente comunhão com Deus, ele ataca mais essas pessoas. E ele sabe que atacando, se ele atacasse Adão, seria mais difícil. O bicho é tão ousado que atacou até Jesus, mas perdeu nas 3 vezes. Então ele vai atacar mais as pessoas vulneráveis e vai usar as pessoas vulneráveis para atacar aqueles que ouviram a voz de Deus. E principalmente ele vai investir nas mulheres, no feminismo, para seduzir os homens, para levar os homens à prostituição, levar os homens à fraqueza espiritual, emocional, sentimental. Hoje nós temos um índice de milhares de homens apaixonados, derretidamente, milhares de homens em prostituição, derretidos, que perdem a autoridade espiritual em todas as áreas, familiar, empresarial, por causa da prostituição. Devido à tentação do inimigo dar atenção ao que o inimigo tem a dizer e não o que Deus fala na sua palavra. Essa é a reflexão da palavra de Deus. Se inscreve no meu canal, ativa o sininho para receber todos os dias notificações diárias nesse mesmo horário. Deixe o seu pedido de oração, seu comentário, sua crítica, compartilhe com os amigos, adquira o meu livro no 719-8646-7003, A Pregação Oportuna, por apenas R$10, e participe do meu canal todos os dias, 3 vezes ao dia estou aqui, tá bom? Quero orar pela sua vida. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, está aqui essa pessoa ouvindo a Tua palavra, ilumina, Senhor, com que ela enxergue a Tua palavra, mais do que, meu Deus, os fariseus achavam que já enxergavam, pois eles haviam ouvido a voz do mal. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, faz essa pessoa enxergar sempre a verdade, pois o Senhor é a luz do mundo, e quem te segue não andará em trevas, não tem necessidade de enxergar além do que o Senhor nos propôs. Pai querido e Pai amado, abençoe essa pessoa, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.